Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esse vídeo, que é um vídeo de resolução de atividade do background. E esse vídeo especificamente a gente está falando da atividade 1009. Então vamos dar um pulinho no site aqui para a gente conhecer, para saber como que a gente faz para acessar essa atividade. Para quem não conhece o site background, é um site de atividades voltadas para a programação. Então são problemas para resolver e praticar a sua programação. Como falei, nesse vídeo a gente vai falar sobre a atividade 1009, que ela visa fazer o cálculo em que um vendedor deve receber considerando o seu salário fixo e um bônus de 15% sobre o total de vendas efetuadas no mês. Mas vamos ver aqui no site então como que a gente faz para encontrar essa atividade. Aqui, como a gente está trabalhando com atividades na linguagem C, a gente vai lá em problemas, depois a gente vai em iniciante. Nesse caso aqui, eu já tenho várias atividades que eu já resolvi, já gravei vídeos também, né? Até agora a gente iniciou lá no 1000, estamos agora no 1009, e é essa aqui a atividade que a gente vai estar desenvolvendo. Então, a proposta deste programa, qual é? Faça um programa que leia o nome de um vendedor e o seu salário fixo e o total de vendas efetuadas por ele no mês, nesse caso aqui em dinheiro. Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, informar o total a receber no final do mês com duas casas decimais. Então, a gente tem que levar em consideração essas características que estão sendo trabalhadas. Tá? Como a gente está trabalhando na linguagem C, aqui a gente vai encontrar o C99, que no caso aqui é o compilador GCC 4.8.5, tá bom? É mais ou menos o que a gente está utilizando também dentro do Dev C++, embora o Dev C++ ele trabalha com o compilador GCC 4.9.2. Então eu recomendo fortemente você fazer o uso ou do Dev C++, porque ele já tem o compilador GCC integrado, ou você pode também fazer o uso do site onlinegbd.com, tá bom? E esse também você pode estar utilizando, que é um site que você pode estar compilando aqui, né, trabalhando com as linguagens, né? A linguagem que está aparecendo aqui, ó, nesse cantinho superior, linguagem C, né? Então vou marcar a linguagem C e aí ele vai estar habilitado para poder compilar nessa linguagem, beleza? Então, inicialmente, o que a gente tem que avaliar aqui, né? Temos que avaliar a entrada, a leitura dos dados, né? Então, a entrada, o arquivo de entrada contém um texto, primeiro que é o nome do vendedor, dois valores de dupla precisão, no caso double, com duas casas decimais, representando o salário fixo do vendedor e montante total das vendas efetuadas por este vendedor, respectivamente. Tá? Então, em seguida, o que a gente tem que fazer? Calcular a comissão, que é de 15% do total de vendas. Em outras palavras, a comissão recebe vendas multiplicado por 0,15, se a gente parar para analisar, né, ao nível de fração, e depois fazer o cálculo do total a receber, que seria o quê? Somar o salário fixo mais a comissão, ou seja, total igual a salário, né, no caso, total recebe salário fixo mais, né, as vendas multiplicadas por 0,15. Então, e aí por fim a gente faz a exibição desse resultado em tela. E aí aqui a gente tem, nesse caso aqui para imprimir, né, a gente tem alguns exemplos de entrada. Então, essa entrada, por exemplo, aqui eu vou entrar com o João, um valor de 500 e um valor de 1.230. E o total aqui vai ser 684,54. Então, nesse caso, o que vai ter que ser? Vai ter que ser o total do salário, nesse caso aqui, a entrada, né? Vamos ver aqui inicialmente, um salário fixo. Então aqui eu tenho o salário fixo do João e depois o total de vendas feito por esse vendedor. Nesse caso ele vendeu 1.230. Então, as vendas, esse valor eu vou multiplicar por 15%, que é 15% que é o valor que ele falou, né? Se não me engano, cadê aqui? Onde está? Aqui, 15% de comissão. Então eu vou fazer por 0,15
E aí, esse valor vai ser somado, né, ao valor do salário, que é basicamente o que ele falou aqui, não é mesmo? Então, deverá receber no exemplo fornecido. Então, aqui está o valor de 684,54. Mas vamos ver como é que fica na prática este código. Eu vou utilizar aqui o deve ser mais. Para quem não utiliza ainda, é bem simples, é bem dinâmico, bem intuitivo, não tem muito segredo também. Tá? Aqui você pode... Eu estou usando a versão em inglês. A versão que eu estou usando aqui é a versão 5.11, mas você pode estar utilizando qualquer outra versão, e também se for em português, não tem problema nenhum. Mas basicamente vai aqui em File, New, né? File, New, e aqui tem duas opções, Source File ou Project. A gente está usando com Source File, a gente vai fazer utilizando esse ponto aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui o código que ele vai a ideia vai trazer para você uma visão do editor de texto. Aqui a gente pode dar um zoom, pode tirar esse zoom, e aí o seu tema provavelmente não vai ser esse tema, para você fazer a configuração, acho que eu já mostrei em vídeos anteriores, mas não, a gente pode mostrar novamente. Então a gente vai aqui em Tools, Editor Option, e a gente pode fazer aqui, se eu não me engano, acho que é em Color, deixa eu ver aqui, Color, e aí eu estou usando aqui o tema Matrix, tá bom? Aí fica a teu critério qual tema você quer utilizar, tá? Você pode também estar desmarcando essa caixa aqui, que essa caixa aqui ela incomoda um pouquinho também, tá? E ok, é o que eu estou aqui agora, tá bom? Então vamos começar a construção desse código. Esse código aqui, primeiramente, dentro da linguagem C, a gente vai fazer o include, né, da biblioteca que a gente vai estar utilizando, nesse caso, a Standard I/O, ou Standard Input Output, que é a biblioteca padrão que a gente está utilizando, tá? Eu vou fazer o código aqui de uma forma mais simples, tentar fazer de uma forma mais simples, depois eu vou explicar linha por linha para ficar mais fácil. Então, int main, aqui a gente vai fazer a utilização de um vetor de nome, para poder incluir o nome do colaborador. Depois a gente vai criar aqui, ele fala que ele precisa de uma variável de dupla precisão, então por ser uma variável de dupla precisão, tem que ser do tipo double, né? Então aqui a gente vai fazer o uso da salário fixo. A gente pode fazer também até a utilização de boas práticas com relação à nomenclatura, né? Vendas e total. Então temos aqui as três variáveis do tipo double que eu vou fazer a utilização, né, nesse caso. Vou fazer a leitura das três variáveis. Nesse caso aqui eu vou fazer a utilização do scanf, que é o comando de entrada dentro da... Eu poderia até usar o gets aqui, para poder pegar o nome. Tá? Se for um nome composto, tipo João Paulo, aí no caso a utilização seria do gets, porque ele vai... Se eu usar o scanf aqui para pegar uma string, por exemplo, ele vai comer onde tiver o espaço. Tá? Mas eu vou deixar dessa forma aqui só para vocês compreenderem, depois a gente pode até incluir aqui o get só para vocês entenderem também essa nuance. Tá? Então aqui, no caso, nome, né? Nome. Scanf. Daí no caso aqui a gente vai utilizar o LF, porque a gente está fazendo uso do double, né? Então, salário fixo, que é o nome da variável que a gente está utilizando. Scanf. Vamos colocar aqui o LF para a outra variável, que é, no caso, o vendas. Pronto. Aqui a gente está fazendo a entrada dos dados, né, nesse ponto aqui, né? Então aqui, entrada dos dados. Beleza? Nesse caso, quais são os dados? Nome, salário fixo e total de vendas. Beleza? Então a gente já tem esses dados aqui. E abaixo, né, eu não coloquei aqui o return 0, mas podemos colocar aqui, né? Return 0.
E agora a gente vai fazer o cálculo. Então aqui vai ser o cálculo. Primeiro a gente vai fazer o cálculo da comissão, correto? Porque a gente tem o salário, as vendas, a gente precisa calcular a comissão e depois calcular o salário total, né? Então para isso a gente tem aqui já a variável total, é onde a gente vai fazer aquela continha que eu comentei no início, né? Que é o salário fixo, salário fixo, somado, né, as vendas multiplicado por 0,15, né, porque é uma fração aí, né, no caso 15% de 100, tá bom? Dado esse contexto aqui, a gente já tem qual que é o valor total, porque ele vai pegar o salário fixo, né? Se a gente voltar ao exemplo aqui do background, né, ele vai ter aqui o 500 vai estar aqui, as vendas vão estar aqui, que nesse caso vai ser 1.230, multiplicado por 0,15. Então ele vai multiplicar isso aqui, esse valor da multiplicação, ele vai somar com o salário fixo, né, e armazenar na variável total. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que imprimir em tela o valor total, né? Então, para imprimir o valor total aqui, a gente pode fazer já a função diretamente, aqui nesse caso, fazer a função diretamente, não, a gente já tem a função, no caso, que é o printf, e a gente vai colocar aqui uma string, né? Total, recebe, e a gente pode até colocar aqui, né, o sinalzinho aqui, né? %.2 LF, né? Que ele está pedindo. Né? E aqui é um ponto muito importante, tá, pessoal? Obrigatoriamente a gente tem que ter o *n para o background aceitar isso daí, tá bom? Nesse caso aqui a gente não pode esquecer do *n, tá? *n porque o background ele é o fim de linha, né? Então lá se postar ele o exercício sem esse *n, que é a grande maioria dos erros que apresentados lá, né? Na verdade ele dá um erro de, não é erro de apresentação, né? Que ele apresenta. Então é isso aqui, pessoal. Esse é o código, tá? Vamos compilar ele aqui no editor. Depois a gente posta lá no background para ver como que ele vai funcionar. Então aqui para compilar, pessoal, a gente tem as opções. O F9 compila, o F10 roda e o F11 ele compila e já roda ao mesmo tempo. Então aqui eu vou fazer um F11, vou salvar ele aqui na linguagem C, tá bom? Que tem, deve ser mais, ele é um editor voltado mais para a linguagem C++, C++, né? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui 1009, eu gosto de usar ele por conta disso, mas o foco dele é mais nessa parte do C++, porque daí ele pode trabalhar com orientação a objeto, né, entre outras coisas que a linguagem C++ proporciona, que a linguagem C não tem esse recurso, tá bom? Então aqui ele já está rodando, vamos puxar aqui o nosso site para a gente ver, eu vou colocar ele aqui ao lado e vou fazer um teste de entrada e saída para a gente verificar. Então, inicialmente eu vou colocar aqui, ó, João, o nome, o salário de 500, ele já deu um erro aqui inicialmente, a gente tem que verificar o que houve, né? Na verdade ele está pegando só a entrada, eu acho, deixa eu verificar aqui, esse scanf aqui não está dando certo mesmo, porque faltou aqui o e-comercial, por isso que não vai dar certo. Pode acontecer, tá, pessoal? Se você esquecer, é só você incluir ali. Então vamos lá, agora João, incluir o salário, e ainda está contendo o erro. Vamos verificar aqui o que houve. Aqui, ó, %, faltou aqui. Vamos verificar se aqui ele vai rodar. Na prática é para ele rodar 100, né? João, 500, 1230, é isso? Vamos verificar aqui. Pera lá. 1230 com 30. Então, 1230.30. Então, 68454. Então, corresponde ao valor corretamente, ok. Na prática, isso aqui está apto para ser entregue à plataforma. Então, vamos ver aqui, eu vou
pegar esse código da forma como ele está, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui na plataforma, vou preencher aqui Ctrl A, Ctrl V e vamos ver o que ele vai fazer. Já pediu aqui um CAPTCHA. Tá de sacanagem comigo, já tá de brincation with me, né? Ele quer carro. Aceitou, vamos lá. Presentation error. Aí ele está falando que tem alguma coisa no meio, espaços foram incluídos e tudo mais. Provavelmente aqui, né, está relacionado aqui à apresentação final. Vamos verificar como que está a saída aqui. Primeiramente, vamos identificar aqui, ó, a gente pode editar para enviar, e a gente vai verificar aqui, ó, total, aqui, ó, total tá minúsculo, tá vendo? Total, opa, vamos ter a mais aqui. Total, vou até corrigir aqui também, né? Total. Vamos lá, se é isso mesmo, né? Só isso mesmo, né? Então, total, ok, espaço, o símbolo do valor, e aí aqui no caso, ele pede 2 casas decimais, %.2LF. Vamos ver agora. Acredito eu que vai dar. Aí, foi aceito. Com certeza foi aceito. Tá bom? Então, pessoal, esse é o exercício de hoje. Tá? Eu queria apresentar para você mais essa forma de você poder fazer aí esse código. Eu acho que ficou bem legal, bem apresentável aí. Dá para você aprender mais com isso, né? Fazer aí uns códigos com base nesse, né, pegar e praticar. Se deu erro, volta, aprende, vê onde você possa ter errado, né, faz de novo, usa o compilador aqui é uma boa opção. Se você não tem o Deve Ser++, tem um online GBD que você pode estar utilizando. Então, acredito eu que dá para você praticar isso de uma forma bem tranquila ali e poder submeter os seus códigos, tá bom? Nada impede também de você estar utilizando o próprio, né, lá. É que daí você não consegue saber se de fato está compilando ou não. Você viu que mesmo a gente compilando aqui dentro do Deve Ser++, né, a gente fez uns testes ali, deu certo, mas no fim das contas deu erro de apresentação. Então, eu já tinha falado a respeito do contrabarra N aqui, né? E mesmo assim ainda ele deu esse erro aí, né? Então, pessoal, é isso. Agradeço a atenção por ter ficado até aqui o final desse vídeo e te vejo na próxima aula. Até lá!